Olá, saudações para você que está acompanhando o Assim 360, você que está vendo nas redes sociais da Associação Comercial e Industrial de Mojimirim. O Assim 360 é um giro de notícias e um informativo para o associado e para o cidadão da Baixa Mogiana que nos acompanha nesse momento, transmitindo simultaneamente para YouTube, Facebook e Instagram. Obrigado pela sua audiência. A gente vai abrir o programa de hoje com um entrevistado muito especial, que é um palestrante, que daqui a pouquinho, após as 7 da noite, ele vai estar no auditório principal da Associação Comercial, onde estará apresentando uma palestra para todas as pessoas interessadas num tema muitíssimo importante: reforma tributária. Para alguns empresários que estão perdendo o sono com isso e para outros que ainda não estão perdendo o sono com isso, mas deveriam, porque é uma corrida que já começou. E o Fernando Souza, que é advogado do FEComércio, especialista nessa área, vai explicar para a gente. Fernando, boa noite, obrigado por aceitar o convite de estar com a gente aqui no Assim 360. Boa noite, meu amigo, boa noite a todos os telespectadores. Eu queria agradecer pelo convite dessa breve conversa, falar um pouquinho desse tema tão implório, tão árduo, que é a reforma tributária. E eu acho que não está tirando só o sono dos empresários, mas está tirando também o sono dos advogados, que a todos os dias estão tendo que estudar novas legislações. Então, novas legislações referente à reforma tributária. Imagine que eu tive uma palestra recente, em janeiro, e eu já tive que fazer a atualização totalmente dessa palestra para agora, no começo de fevereiro. Então, são tantas normas, tantas legislações sendo editadas, mesmo com o Congresso em recesso, voltando agora essa semana, todo esse arcabouço normativo tem dificultado bastante a nossa vida. Olha só, você está pensando que a vida do advogado é fácil? Muito pelo contrário, fácil era a vida do estudante de direito, porque hoje o advogado formado, o doutor Fernando lembrou bem aqui, principalmente o especialista aí na reforma tributária. Mas vamos lá, Fernando, vamos falar da sua palestra. O tema dela é reforma tributária. Afinal, o que realmente muda? Então eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas eu quero começar dessa forma. O que realmente muda? Bom, o que muda é que desde 1988 talvez seja um momento histórico onde nós estamos realmente reformulando toda a tributação sobre o consumo do nosso país. Uau. Imagine o seguinte, a gente está passando por um processo onde os contribuintes terão 7 anos de transição e é um tempo que eu encaro muito árduo. Imagina para um contador. O contador vai ter que arcar com o sistema atual, onde você já tem os tributos, que já tem uma carga tributária altíssima, mais o sistema novo. Então, daí a gente espera também, no âmbito da Receita Federal, no âmbito dos órgãos públicos que haja toda uma calma com relação às autuações, toda uma preparação com relação à orientação, porque os contribuintes ainda estão muito em dúvida com relação a isso. Então, primeiro, qual é a principal mudança? A principal mudança é o sistema como um todo. A gente deixa de ter uma arrecadação focada nos tributos sobre consumo, onde nós temos o ICMS estadual, ISS municipal, para termos um imposto sobre valor agregado, um IVA, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse imposto de competência residual entre Estado e município, ele vai ser cobrado com uma alíquota em tese, e porque eu vou falar alguns talvez em tese durante a palestra também, a gente espera muito ainda essa regulamentação. E um dos principais pontos de interrogação na cabeça do empresário é a alíquota. Quanto vai se pagar? Então, a gente não sabe exatamente quanto vai se pagar nessa conta da reforma tributária, mas, em tese, você vai ter uma alíquota única, uma alíquota mais tranquila, para que os contribuintes entendam e não tenham que estudar. Eu, que quero operar para o Brasil inteiro, eu não tenho que estudar a legislação do Estado do Maranhão, do Estado do Ceará, do Estado do Sergipe, do Estado de Alagoas e saindo do Nordeste, indo para o Sul, Sudeste. Eu não preciso. Eu tenho que estudar essa legislação única agora do Imposto sobre Valor Agregado. Então, essa talvez seja a principal mudança, esse destaque de uma legislação onde haviam competências estaduais e municipais para agora uma competência residual do Estado e município para a cobrança do IBS e da União Federal, onde ela vai cobrar agora tributos que eram gêmeos, Antes eram o PIS e o COFINS, agora nós vamos ter a contribuição sobre bens e serviços.
Então, talvez essa seja a principal mudança decorrente dessa alteração recente, né, da Constituição Federal, da reforma tributária. Quer dizer, então, quando eu disse que está tirando o som de algum empresário e você acrescentou dos advogados, dos nobres doutores aí, nós não estamos exagerando, não. Realmente vem uma mudança aí radical. Trocando em miúdos, nós vamos pagar mais impostos? Olha, a tendência é que sim, a gente acabe pagando mais impostos, principalmente nesse período de sobreposição. Então, imagine, numa conta super rápida, se eu, que sou advogado, e o meu escritório tem um departamento de contabilidade para cuidar da emissão de notas fiscais, ele vai ter que emitir notas fiscais sobre os dois sistemas, né? Sobre uma nova obrigação acessória, que é o destaque do IBS e da CBS. Então, claramente, deve vir também um ajuste ali nessa tributação, nessa cobrança. Então, o que a gente tem que se preocupar bastante com relação à reforma tributária é a gente tem que se preparar o quanto antes. Essas palestras orientativas, onde eu vou trazer um pouco sobre não só o IBS e CBS, mas nós temos a instituição de um novo tributo, o imposto seletivo, que foi denominado no âmbito do Congresso Nacional de imposto do pecado, que é para combater as externalidades negativas. Então, nós temos todo um novo arcabouço de cobrança sobre o consumo, onde o empresário precisa, sim, estudar a reforma tributária, porque ela não é mais um assunto exclusivamente jurídico. Ela não é mais um assunto exclusivamente contábil. Ela é um assunto que define qual o regime de tributação da sua empresa e onde que ela vai se adaptar melhor. Depende o quê? Depende do fornecedor, se o fornecedor está no Simples ou não. Depende se eu não tenho tantos fornecedores no Simples Nacional, será que vale a pena eu continuar nesse regime de tributação? Será que realmente ele vai continuar sendo um regime mais simplificado naquele momento? Então, uma decisão empresarial passa a ser necessária, apurando em conjunto com o departamento jurídico, departamento contábil e, eu diria, departamento de tecnologia de informação. Porque o departamento de tecnologia de informação tem que se adaptar com relação aos sistemas de RPs, né? Os sistemas que vão ter que aprender a lidar com esse novo sistema, que é o sistema da reforma do consumo. Aliás, você que é empresário e que tem aí um certo receio com essas ferramentas tecnológicas, o RP, que o doutor Fernando acabou de citar aqui, continue ligado com a gente. Se você está ligadinho aí nessa entrevista sobre reforma tributária e conhece aí alguém na sua empresa, o líder, ou talvez o empresário, o dono, que tem uma certa dificuldade com essas ferramentas, fique ligado com a gente, porque assim que a gente terminar essa entrevista com o Dr. Fernando, nós vamos falar sobre RP. O que significa, como é que ele funciona, como é que ele agrega os setores da sua empresa. Parece um termo complicado, né? O Enterprise Resource Planning. Ele parece um termo complicado, mas na verdade ele é o contrário, ele descomplica a vida do gestor. E eu, assim 360, vai trazer todos os detalhes para você daqui a pouquinho, na segunda meia hora do programa. Fernando, existe uma explicação, existe, na verdade, uma preocupação da diretoria da Associação Comercial, especialmente do nosso diretor Nelson Teodoro, de trazer à tona esses esclarecimentos. Então, é muito importante, quem estiver nos acompanhando em casa ou passando ali no feed de notícias, vir até a associação, porque hoje você vai abordar temas importantíssimos e vai responder a pergunta também de quem estiver na plateia, correto? Claro, correto. Eu estou aqui à disposição a partir das 7 horas para a gente bater esse papo sobre a reforma tributária do consumo e aí não falar exclusivamente esses pontos mais amplos que a gente está batendo esse papo super rápido, mas entrar a fundo em por que foi necessária essa reforma tributária. E eu acho que essa é a principal dúvida quando o contribuinte, quando o empresário olha para esse termo, né, de reforma tributária e fala, então, para que estão fazendo isso se é para aumentar imposto? Não, a gente já estava num sistema... colocado. A gente já estava num sistema caótico, a gente já estava num sistema complexo e que exigia, a gente até via algumas pesquisas de 3 a 4 meses apenas de trabalho do empresário para pagar os tributos. Então, veja, com toda essa dificuldade no cumprimento, seja da obrigação principal ou da acessória, houve-se, né, e não foi nesse governo, não foi deste ano, não é nem desta década, talvez nem desse século, para ser bem sincero. Desde na reforma da Constituição, né, em 1988, nós tivemos ali a necessidade já de começar a ajustar o texto tributário do nosso país. Interessante. Então, a reforma ela não traz só aspectos ruins. Ela traz, sim, essa complexidade inicial, mas ela traz uma possibilidade de um sistema não cumulativo, onde você evita imposto incidindo sobre imposto, né, que é o imposto sobre cascata.
Você também evita a ocorrência da guerra fiscal. Quem não se lembra, por exemplo, de várias situações, eu vou dar um exemplo de São Paulo aqui mesmo, a gente tem a cidade satélite de Barueri, né, que foi deslocada muitas empresas ali. Imagine o seguinte, por que essas empresas, será que alguém já parou para pensar o porquê que as empresas iam para Barueri, por que eu ou qualquer outro seletista tinha que se deslocar muitas vezes lá da Zona Sul, da Zona Leste de São Paulo, atravessar aquele trânsito absurdo e chegar até a cidade de Barueri? Porque ali era mais barato o tributo. Sim. Então era uma decisão de empresa, uma decisão negocial que fazia mais sentido, que o imposto sobre serviço naquela localidade fazia sentido eu me instalar ali. Então, percebe que não é só um assunto jurídico-tributário, é um assunto de decisão empresarial que abarca totalmente a nossa amplitude de atuação, seja no âmbito do trabalho, seja no âmbito da instalação da própria empresa. Então, eu queria só trazer esse destaque porque... Fazendo um paralelo com aquela lei Maquila, se eu não me engano, Maquila, aquela lei do Paraguai, que está levando algumas empresas brasileiras para lá, tem alguma coisa a ver, parecido? Tem totalmente a ver. Eu acho que a gente tem um problema, porque o Mercosul ele é excelente, a gente consegue uma abertura comercial, a gente consegue negociar com os países vizinhos, e eu acho que cada vez mais, isso é uma das bandeiras aqui, o senhor falou sobre o presidente Nelson, mas também é uma das bandeiras da Federação do Comércio, essa propagação da orientação. E no âmbito da FEComércio, nós também trabalhamos os assuntos de comércio exterior, e a gente entende que, não só no âmbito do Mercosul, mas também na União Europeia, você tem que ter novos mercados para o brasileiro. Sim. Mas a gente não quer perder os nossos consumidores para eles, a gente quer que os consumidores deles venham para a gente. Obviamente. Então, como fazer? O Paraguai está começando a entender, e é um processo de industrialização que a gente passou lá no século passado. Perfeito. Só que o Paraguai está começando a estimular a aderência, a instituição e a colocação dessas empresas lá em loco, né, estreitando essa barreira que antes era só de país, agora não é mais nenhuma barreira comercial. As empresas estão se mudando, estão dando condições melhores para os trabalhadores no âmbito trabalhista e, inclusive, estão dando condições até para estudantes. Então, a gente tem que ficar atento, senão a gente acaba perdendo mão de obra qualificada para um outro país aqui vizinho, onde ele tem que ser parceiro e não um opositor, né, nesse caso. E você tocou num ponto muito importante aí, que eu quero ressaltar. Não é um problema que começou agora, né? É algo que já vinha acumulado. Era uma reforma que se fazia necessária há muito tempo, né? Estava esperando para acontecer. Há muito tempo. A gente tem esses problemas da não cumulatividade, da guerra fiscal, do imposto sobre cascata. Isso já passa desde, talvez, a instituição do ICM, que depois virou o ICMS. Então, a gente deveria, no âmbito do país, pensar em medidas que incentivassem, né, o contribuinte, o bom contribuinte, como a gente sempre defende na federação. Porque o mau contribuinte, o sonegador, o devedor contumaz, aproveitando o termo de devedor contumaz, porque recentemente saiu a Lei Complementar 225, que definiu que devedor contumaz é aquele que deve 15 milhões de reais. Devedor contumaz. Contumaz. Contumaz é aquele que tem recorrência no débito. Né? Ele é o cara que sempre planeja para sonegar. É o cara que faz mal para o nosso país. Porque, em tese, pagar tributo deveria ser muito bom. Porque o tributo tem uma função social necessária, que é o estabelecimento de medidas essenciais para a população no âmbito da saúde, segurança e, enfim, para que as empresas, educação, para que as pessoas possam ter um bem-estar bacana. Só que o que acontece é que a gente não vê essa troca e acaba ficando cada vez mais indignado. Por isso que a reforma trouxe essa premissa de tentar acabar, eliminar com esses gargalos, mas talvez o grande problema ainda seja a dosagem. A gente começou com um texto no Congresso Nacional e, dado o processo democrático necessário, a gente tem que ter o debate, a gente tem que estimular que isso aconteça com diversos atores, seja no âmbito público, seja na iniciativa privada. Correto. Mas quando começou-se a colocar muitas exceções no texto, a gente começou a entender, ou pelo menos foi a principal justificativa no Ministério da Fazenda, em que era necessário aumentar a alíquota nominal, que começou em 25%. E agora a gente está com 28%, a maior alíquota do mundo no IVA, né, do Imposto sobre Valor Agregado.
Estou falando agora porque foi a última estimativa que trouxeram em agosto de 2024. Depois disso, nós não tivemos notícias sobre essa definição da alíquota, que deve vir aí durante esse ano, já que estamos já em período de testes com emissão de notas fiscais com o IBS e CBS, ainda sem o pagamento, mas para que eles consigam entender se os 28 vai pagar a conta, e esperamos que sim, e esperamos que também seja menos, viu? E todo mundo tem que se preocupar, doutor Fernando, o MEI, o microempresário, aquele grande empresário, a multinacional que está instalada aqui, todo mundo tem que se preocupar com a reforma tributária? Todo mundo tem que se preocupar com a reforma tributária, porque a reforma tributária também vai pegar as pessoas físicas. A gente tem que ficar atento com relação a isso, porque o contribuinte do IBS e CBS, todo mundo acha que é só pessoa jurídica. Sim. Mas a gente tem uma novidade nessa reforma tributária, onde a gente, quem tem casas de locação, não pagava o ICMS ou ISS naquela locação. Agora, atendendo a 2 requisitos, que são você ter mais de 3 imóveis comercializados e esse montante ser superior a R$240 mil, você tem sim a ocorrência e a incidência de IBS e CBS. Então, é um novo fato gerador, uma nova hipótese de tributação. Então, veja, pessoas físicas que muitas vezes acabavam locando, eles vão ter que olhar para isso. Vive de casa de aluguel, não, às vezes nunca pagou nada, nenhum imposto por isso. E agora pode ser fiscalizado e ia ter que pagar uma alíquota de 28%. O pessoal já está com a pulga atrás da orelha, então. Com certeza. E tem que estar se preparando, né? Porque Tem que decorrente disso, você também tem todo um planejamento tributário que é possível. Sim. E aí, falando um pouco sobre os outros níveis, né? A gente falou da pessoa física, mas o MEI, ele deve ter essa ocorrência ali dentro da nota fiscal, do DAS-MEI, né? Mas isso deve ser muito simplório, o DAS-MEI não deve ser tão prejudicado. Criaram a figura do nano-empreendedor durante a reforma tributária, que eu confesso que eu não sei se vai ser muito utilizada, já que o MEI traz todos aqueles requisitos e o nano-empreendedor ele passa a ter um teto de 40 mil, né? R$40.500, que é a metade dos 81 mil reais de limite de faturamento para o MEI. Sim. Então, mas você também tem essa figura do empreendedor que tem uma contribuição super simplória, e aí você tem as outras empresas do Simples Nacional. Certo. A gente, metade não, me desculpe, 95% do país é Simples Nacional. 95%? 95%. Mais de 23 milhões de empresas são do Simples Nacional. Imagine o seguinte, que dentre essas empresas, elas vão ter a todo momento, e antes era só anualmente, era só em janeiro. Agora você vai ter que olhar, inclusive em setembro desse ano, se você quer continuar no Simples no ano que vem ou não. E para essa decisão comercial, você vai ter que olhar se os seus fornecedores eles são do Simples Nacional ou não, se eles são pessoas fora do Simples Nacional, em regime de tributação, lucro real, lucro presumido. E por que essa diferença? Simples, tentar explicar bem basicamente, a diferença é que se a empresa comprar de você que está no Simples Nacional, certo, você não vai conceder um crédito de 28%, você vai conceder um crédito limitado ao valor que você recolheu. Porque essa foi a grande novidade da reforma. O crédito que você, meu fornecedor, vai receber vai ser decorrente de quanto eu pago. Se eu não pago a alíquota cheia, você não recebe da alíquota cheia. Será que você, como fornecedor, vai continuar comprando da minha empresa, que é do Simples Nacional, ou você vai procurar uma empresa que muitas vezes pode ter um preço não tão competitivo quanto o meu, mas me concede um crédito tributário e aí pode me fazer essa possibilidade de compensação do meu débito. Então, tem que olhar para isso. Essas empresas vão ser isso é importante, devidamente e muito impactadas. Essa decisão vai passar por todos esses departamentos que eu já comentei, jurídico, contábil e também tecnologia de informação. Tem que olhar para isso. Então, de repente, veja bem se eu não entendi errado, se eu não estou equivocado. De repente, compensa para aquele microempresário individual passar para o Simples Nacional. Se ele tá, principalmente se ele está atingindo o teto ou próximo a isso. Compensa ele crescer agora, até para ele não ter prejuízo. Ou está errado esse pensamento? Não, está certo, porque se ele realmente... E aí sempre passa pela questão dos limites de faturamento, né? Sim. Porque o MEI, ele geralmente é a porta de entrada do microempreendedor para que ele possa começar o seu negócio, o pequeno negócio, desde uma venda de bolo até uma venda efetivamente de imóveis e depois, quem sabe, de automóveis. Ele pode estacionar ou ele pode galgar mais coisas. Né? Acho que essa foi a ideia. Até o Ministério do Emprego e o Ministério do Empreendedorismo no âmbito nacional tem uma proposta de escalada. Sim. Então, eu acho que a ideia sempre foi que o MEI trouxesse essa alavancagem
melhorasse e conseguisse cada vez mais aumentar não só o seu desenvolvimento comercial, mas Sim. também a sua contribuição. Perfeito. Né? Porque a contribuição do mês, R$70, R$80, ela acaba um pouco pagando ali a aposentadoria futura que ele vai ter. Perfeito. Mas a questão vai ter que pensar se, quando ele estiver no Simples Nacional, com relação à questão dos fornecedores, sim, faz sentido. Só que se ele não ultrapassar esse limite de faturamento, aí eu acredito que não faça sentido mesmo, ele pode continuar dentro do MEI, porque é um DAS simplificado, o valor é muito simbólico, e ele não tem o custo de compliance, o custo de obrigações acessórias que o Simples Nacional tem. Porque o Simples Nacional só tem Simples no nome. O Simples Nacional ele tem diversas tabelas, onde você pode ir evoluindo de acordo com o seu faturamento, e cada tabela tem uma alíquota. Perfeito. Então, o Simples, ele nasceu para ser simples, mas não é tão simples na nossa vida. Né? Tá vendo só? Então, consulte sempre um advogado, consulte sempre o seu contador. E se tiver condições, venha assistir essa palestra hoje, que começa daqui a pouquinho, aqui no auditório principal da Associação Comercial de Mogi Guaçu, de Mojimirim, perdão, assim com o Dr. Fernando Souza, que tem muito conhecimento nessa área. Né? E ele falou sobre crescimento de empresas. A Associação Comercial de Mojimirim vai realizar o ENAPIT. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. São oportunidades, doutor Fernando, em que pequenos empresários tiveram, com ações como essa da Assim, o ENAPIT, de network entre outras empresas. São microempresas, nanoempresas que conheceram grandes empresas, até multinacionais, e passaram a ser fornecedores dessas empresas. E assim cresceram. Aumentou a quantidade de funcionário, aumentou o estoque. Posso citar aqui como exemplo um depósito de água, que era pequeno, tinha ali poucos funcionários, e depois de um encontro de network desses realizado pela Associação Comercial de Mojimirim, começou a fornecer água para uma multinacional muito grande e obrigou ele a dobrar o depósito, consequentemente, o seu faturamento e até a quantidade de funcionários que ele contratou a mais, até para ampliar fisicamente o estoque dele, né? Esse é um exemplo de que a pessoa está no MEI, ela pode crescer e pode ir para o Simples Nacional, né, doutor? Com certeza, é um exemplo maravilhoso. A gente adora ver esse tipo de exemplo, porque quando a gente vê que ainda existem empreendedores estimulados e capacitados a poder levantar e se desenvolver no país, isso é lindo. A gente sempre vê isso na Federação, né, do Comércio, porque muitas vezes as pessoas acabam olhando para a tributação e falam, será que vale a pena eu crescer? Porque eu vou pagar mais tributo? Não, mas o tributo ele é incidente, como eu disse, era para a gente gostar de pagar tributo. Não gostamos que a contraprestação não é... Existe uma questão cultural no Brasil. Social, talvez, ali que a gente acabe não gostando, outros países, e aí não dá... Tem gente que começa com comparações de países nórdicos, né? Não dá para comparar o tamanho. Realmente não dá. Mas a gente tem que entender que o empreendedor, ele é um herói. O empreendedor brasileiro, ele tem que ser cada vez mais valorizado e incentivado com medidas, seja essa tomada pela Associação Comercial e Industrial, seja via a concessão de empréstimos, né, de crédito, porque o empreendedor precisa ter crédito para conseguir aumentar o seu nível de funcionários, o seu estoque, para poder crescer. E quanto mais ele cresce, também cresce o faturamento, crescendo consequentemente a tributação. Exato. Então, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. A gente espera que também os governos municipal, estadual e federal continuem estimulando essas medidas, porque as associações elas têm feito esse papel muito bem. Exatamente isso. Aumenta-se o ganho, aumenta-se a qualidade de vida, cresce a empresa. E a tributação fiscal, como bem colocou o doutor Fernando, ela está aí como um parceiro, ela está como um elo para ajudar, não para atrapalhar. Essa questão social das pessoas, às vezes, até cultural, das pessoas quererem driblar o sistema, acaba levando aquele velho famoso jeitinho brasileiro, acaba levando a problemas futuros. E aí a pessoa acaba tendo mais problemas lá na frente do que se estivesse em dia aqui, né, doutor Fernando? Eu concordo. A questão até que eu mencionei agora há pouco do devedor contumaz, isso é basicamente o jeitinho brasileiro. A gente mudou essa sistemática de tributação porque muitas vezes essas pessoas, os não contribuintes, porque os bons contribuintes, eles são aqueles que arcam com essa tributação em dia. É verdade. Mas esses maus contribuintes, muitas vezes eles acabavam tendo todo um planejamento de evasão, de elisão fiscal, para que você não tivesse que cumprir com aquelas obrigações, que gerava uma distorção tão grande com aquele
adversário concorrente que pagava bem os tributos, que desestimulava aquela outra pessoa. Então é um ciclo realmente vicioso, não é um ciclo virtuoso. Verdade. Deveria ser um ciclo virtuoso onde todos que pagam bem têm cada vez mais boas condições para o pagamento do tributo. Então temos que cada vez pensar em ideias, eu acho que também faz parte do papel das entidades sem fins lucrativos, pensar nessas ideias, pensar nessas sugestões para que seja o bom contribuinte premiado e o mau contribuinte marginalizado, para que a gente diminua cada vez mais esses planejamentos, que não são planejamentos tributários, são planejamentos de sonegação fiscal. E que é crime, né? E que é Olha crime, só, com certeza. a assessoria já está vindo buscar aqui o doutor Fernando, o auditório está começando a lotar, o pessoal está vindo para a associação para assistir a palestra dele, a gente já vai liberar ele. Doutor Fernando, a reforma tributária vai afetar o cidadão comum, vai afetar a dona de casa, vai mexer no bolso dela? Olha, eu acho que a gente tem que entender que tudo nessa tributação, apesar de eu falar de não haver mais a questão da cascata, tudo acaba desaguando no seu bolso no final das contas. É verdade. Então imagine o seguinte, o imposto seletivo, gosto de trazer esse destaque, né? O imposto seletivo ele é monofásico, ou seja, ele só incide numa fase e ele vai ser provavelmente pago pela indústria. Quando a indústria pagar esse imposto, ela vai vender o produto, a matéria-prima, né, para o atacado ou para o comércio com esse valor embutido. Sim. O comércio, consequentemente, ele tem que fazer o repasse para o seu consumidor final, também tirando a sua margem de lucro, que tem cada vez sido esmagada, achatada, mas tem sido contínua. Então, o comércio vai ter que diminuir a margem de lucro, mas colocar aquele custo. Então, de uma forma indireta, vai acabar afetando a nós todos. Na ponta. Seja no âmbito da locação, caso você seja um grande locador de imóveis ou que passe desse faturamento que eu mencionei, os 240 mil, mas também seja nos produtos comuns, né? Por isso que a reforma trouxe também algumas exceções. Aquelas pessoas que estão, por exemplo, no cadastro único, né, que tem uma situação de vulnerabilidade social, elas vão ter um retorno via cashback, ainda a esperar essa regulamentação. Mas foi uma válvula, uma ferramenta que colocaram para tentar evitar que esse aumento tributário acabe também penalizando as pessoas de vulnerabilidade social. E causa um impacto E nos um cofres impacto públicos aí, né? maior, né? E aí a gente tem sempre o problema de, quando se aumenta o tributo, você estimular a sonegação, estimular a falta do pagamento. Então, também foi previsto na reforma tributária algumas alíquotas diferenciadas. Eu falei do 28%, que é a alíquota padrão. Sim. Mas tem alguns setores que estão entre as alíquotas, por exemplo, a cesta básica nacional, a cesta básica onde tem os itens que a gente já conhece, né? O macarrão, enfim, até a carne, algumas hipóteses acabou entrando, elas são zeradas. Elas não têm o tributo, ela é uma alíquota zerada. No caso dos advogados, os contadores, eles também vão ter, que são profissões regulamentadas, né? Os médicos, nutricionistas, sempre regulamentados por um conselho, vão ter um desconto de 30%. Aí outras situações também vão ter desconto de 60%, né? Até com medicamentos. Então, sempre vamos ter que olhar para a calibragem e o quanto isso vai chegar na ponta da operação. Seja na prestação do serviço, porque aqui eu acho, sim, que o setor de serviço vai ser bastante penalizado. Então, a gente pode ter um aumento no corte de cabelo, na manicure, diretamente no bolso, né, seja do doméstico, enfim, do contribuinte de modo geral. Mas a gente tem que estar atento não só à definição de todas essas alíquotas, mas às demais regulamentações que devem vir por meio da Receita Federal do Brasil e do Comitê Gestor do IBS. E nada como ficar bem informado para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Como seguir o Dr. Fernando nas redes sociais? Passa para a gente o seu Instagram. O meu Instagram não é profissional, mas é @FernandoSouza com S. Vamos procurar Vocês aqui. Podem seguir. Auxiliar. E aí também tem o Instagram da Fecomércio São Paulo, né? Para vocês fiquem. Vamos no Fecomércio primeiro, então. @Fecomércio São Paulo. Lá nós publicamos as nossas informações diárias, né? Referentes a todos os assuntos no âmbito tributário, trabalhista. É esse mesmo. Fecomércio São Paulo. Passa a seguir lá, tem bastante informação diária. E agora vamos seguir o Dr. Fernando também. Que bacana. Fico feliz e agradeço não só pela oportunidade, mas por poder conversar com vocês. @Fernando O Souza com S. Fernando O Souza. Isso mesmo. Muito bem. É esse primeiro aqui? Não? É com S. É com S. Eu coloquei o Z aqui. Fernando O Souza.
Eu também vou seguir aqui o do canal. Esse primeiro aqui? Esse Agora mesmo, tá certo. advogado. Então, vamos dar uma força para o doutor Fernando. Ele saiu mais cedo de São Paulo, enfrentou um trânsito lascado para chegar aqui, para poder participar da live com a gente, para poder trazer para você essas informações. Vamos dar uma força e seguir ele lá, e de repente você pode até pedir uma canja para ele. Doutor Fernando, tem uma empresa aqui, como é que eu faço? Né? Ele dá uma assistência para você aí nas redes sociais. Doutor Fernando, muito obrigado. Gostei muito de conhecê-lo pessoalmente, por essa riquíssima informação que o senhor trouxe. E agora nós temos aqui uma palestra, né, que o senhor vai conduzir no auditório principal da Associação Comercial, recebendo as pessoas, uma boa palestra para você. E, por favor, volte sempre, porque nós precisamos de pessoas boas como você aí, trazendo essas informações tão importantes, trazendo a luz do conhecimento num assunto tão complexo. Nós temos que nos atualizar a cada dia, né, porque as informações são cada vez mais, né? Eu acho que a gente está nessa febre da rede social e cada vez mais urgentes, então a gente tem que se atualizar sempre, mas eu queria só agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar aqui com vocês e me preparar ali para a palestra agora. Espero vocês aqui. Isso. Até daqui a pouco e um bom programa. Advogado tributarista da reforma tributária tem vida social? Dá tempo? Quando dá, sim, né? Mas dá. Geralmente é mais os domingos à noite. Tá certo. Ainda assim tem que dar uma olhadinha lá, né? Se não teve uma atualização. Só. Sim, é verdade. Olha, doutor Fernando, boa palestra lá, viu? Muito obrigado, eu agradeço. Doutor Fernando Souza, do FEComércio, falando com a gente aqui no Assim 360. Ele vai para uma palestra agora ao vivo no auditório principal da associação. Está descendo. A comitiva está esperando ele aqui, ele vai para lá agora, já vai falar com você também. Mas, gente, o Assim 360 vai trazer uma informação para você referente à interdição da ponte, lá do antigo a ponte do Curtume, como é mais conhecida, que está interditada na cidade de Mojimirim por conta da ponte que está caindo. O poder público da cidade de Mojimirim está em cima, né, há muito tempo, tomou algumas providências, fez algumas alterações no trânsito, balizou, falou-se da abertura de uma nova rua, inclusive, na Zona Norte, que é para fazer a ligação com a cidade de Mogi Guaçu, para agilizar. E, de fato, essa interrupção e o desvio para Najib Chaib está causando um certo transtorno para o mojimiriano, que às vezes acaba sem paciência, tendo que sair mais cedo de casa, chega a ficar de 5, 10 a 15 minutos no congestionamento. A cidade não estava preparada para enfrentar uma interrupção numa via tão importante como é a Najib Chaib e a rodovia, né, a Dib Chaib, onde está localizada a ponte do Curtume sobre o rio Mojimirim, que foi interditada por conta de um problema. A questão está nas mãos do DER, o Departamento de Estradas e Rodagem, não está nas mãos da Prefeitura de Mojimirim. Mas isso não quer dizer que o prefeito Paulo Silva e sua equipe estão parados, de braços cruzados. Pelo contrário, saiu hoje uma decisão judicial em que a Prefeitura de Mojimirim conseguiu uma liminar na Justiça para que o DER seja obrigado a acelerar as obras da ponte. O que é uma boa notícia, né? Para a gente ter essa obra o mais rápido possível. Em caso de descumprimento da decisão judicial, essa mesma decisão estabelece aí uma multa diária de R$50 mil para o Departamento de Estradas e Rodagem, se não cumprida. A boa notícia é que, se havia aí a expectativa de 1 ano para a conclusão das obras, agora a gente vai ver uma redução significativa nesse prazo. Está aí a equipe do prefeito Paulo Silva, que se reuniu, inclusive, com o deputado estadual Barros Munhoz e pediu esse apoio, pediu esse suporte, e agora nós temos esse parecer. O município conquistou na Justiça, hoje, quarta-feira, dia 4, a liminar que determina, ontem, né, quarta-feira, dia 4, a liminar que determina o Departamento de Estradas e Rodagem a acelerar o processo para a construção da nova ponte situada na rodovia Najib Chaib. É a boa notícia que o Assim 360 traz para vocês. Agora, a gente acabou de conversar com o doutor Fernando Souza, que falou sobre a reforma tributária, assuntos muito importantes que a Associação Comercial traz para você diariamente, e a palestra está sendo realizada nesse momento no auditório. Então vamos falar um pouco mais sobre isso. A gente citou durante a reforma tributária o famoso ERP. O que é esse ERP? É uma ferramenta que ajuda você na gestão da sua empresa. Ela unifica as coisas. Ela tem um nome complicado, mas, na verdade, ela descomplica a vida do gestor. E, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui uma especialista. É a Raquel Coser de Oliveira. Ela é diretora de ERP da Zucchetti, localizada aqui na cidade de Mojimirim. Oi, Raquel, que prazer te receber aqui no Assim 360. Boa noite, tudo bem? Fala aí, o prazer é todo meu. A Raquel, ela representa a Zucchetti aqui na cidade. Há quanto tempo você está na Zucchetti, Raquel? 7 anos. Há 7 anos. Então, antes da gente entrar nessa questão do ERP,
que é uma questão que muita gente deve ter dúvida. Explica para a gente o que é a Zucchetti, o que a Zucchetti faz. A Zucchetti é uma empresa multinacional? Perfeito, vamos lá. A Zucchetti é uma multinacional italiana com mais de 45 anos no mercado e estamos há 15 anos aqui no Brasil. Quem fundou realmente é a família Zucchetti, né? Hoje a condução está na mão dos filhos do fundador, lá na Itália. E aqui no Brasil, então, nós estamos há 15 anos. Mogi Mirim é a matriz da empresa. Que Quando bacana. veio para cá, então, aqui foi a cidade escolhida para nascer realmente a empresa, né? E hoje nós estamos divididos em 3 principais unidades de negócio. Então, eu sou responsável pela vertical ERP, que logo nós vamos falar um pouquinho mais, né? Sim. Nós temos também uma unidade de negócio especialista em PDV, que é realmente pontos de venda. Certo. E temos também uma vertical especialista na parte de HR Tech, que tem sistemas de gestão para a parte de recursos humanos. Avaliação de desempenho, questões de sentimentos, planos de carreira, também atuamos nessa área. E também agora, recentemente, né, a nossa última aquisição foi uma empresa de assinatura eletrônica e digital. Importante. Então, falando, né, de Zucchetti, realmente é uma software house que a gente hoje oferece uma gama de produtos aí no mercado. Tecnologia, né, Raquel? Tecnologia. Raquel é especialista nessa área, fatecana, como eu, estudamos juntos na FATEC, Arthur de Azevedo aqui em Mogi Mirim, concluímos juntos o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, um tempinho atrás aí, né, Raquel? Foi logo ali, né? Foi logo ali. E a tecnologia vem dominando essa área, vem dominando o mercado. Mas ainda tem gente que tem uma certa restrição às ferramentas tecnológicas, né, Raquel? E é justamente aí que entra o ERP. Como é que é? Como é que ele funciona? O que é o ERP? O que significa essa sigla? E como é que ele pode ajudar? E como é que a Zucchetti pode ajudar o empresário, o micro, grande, o empresário, até aquele MEI pequeno que está começando agora? Como é que vocês conseguem ajudá-los? Pergunta muito importante, né? Bom, então ERP vem da sigla de Enterprise Resource Planning, então planejamento de recursos empresariais, que é um sistema que realmente engloba toda a operação da empresa. Então ali legal. a gente vai estar armazenando todos os dados, desde entrada de nota, entrada de produto, venda, automaticamente já cria, né, contas a pagar, contas a receber. Bacana. Toda a parte de produção, então, se você tem um negócio que você precisa de várias matérias-primas e no final tem um produto acabado, o ERP também ajuda nesse ciclo de questão de analisar a quantidade de custo, a quantidade que realmente está faltando, precisa comprar mais. Isso. Então, assim, realmente ele é né, a gente fala que é o cérebro ali realmente do negócio, onde realmente armazena informações com segurança, com precisão, trazendo eficiência para a operação, né? Fala que é sempre todo mundo gosta de uma planilha, né, Lair? Todo mundo gosta. Principalmente Principalmente o antigo empresário. Exatamente. Ou o caderninho, né? Ou o famoso caderninho. Isso, mas o ERP vem realmente para compilar, para trazer essa segurança e facilitar o dia a dia realmente dos empresários, né? E é muito mais fácil de operar, certeza, né, Raquel? Você com certeza. coloca o dado ali, ele unifica a empresa. E ela pode ser uma empresa pequena, que tem 4, 5 funcionários, como pode ser uma multinacional com 600 funcionários. Ela vai unir os setores, né? Vai melhorar a comunicação, vai facilitar a compreensão. Ela junta tudo, junta todos os setores numa única ferramenta e o empresário tem tudo na palma da mão. Exatamente. E assim, em tempo real. Então, se Em ele tempo quer real. saber, sei lá, quanto ele precisa pagar hoje, qual que é o fluxo de caixa dele da semana que vem, tá tudo aí. É só clicar no botão, tira o relatório e já toma uma decisão. Não conta com imprevistos, né? Não, Dá não. tempo dele se programar, se preparar. E muitas vezes, aquele empresário que tem uma certa dificuldade para soltar o caderninho, para soltar a caderneta, já não tem essa facilidade, né? Com certeza, e realmente fica pensando que aquilo vai complicar ou que realmente não vai ter a facilidade ali do dia a dia. Não Mas quero é o mexer com isso. contrário. Não, assim, hoje a gente oferece, né, vários produtos para o mercado. Então, realmente, nós temos para cada produto oferecido um perfil ideal de cliente. Então, na minha unidade, né, a gente trabalha mais com indústrias, então, desde pequenas, médias e grandes. Sim. Assim, então, o software de pequena realmente é um software mais para back-office, para trabalhar toda essa parte financeira. Ah, legal. Quando a gente vai para uma média indústria, a gente já pensa numa empresa que tem essa parte de produção, né? Precisa realmente ter um detalhamento maior, entender como está a operação, fazer compra com antecedência, ter uma comparação ali de orçamento. Legal. E também eu tenho um software maior,
que a gente daí atende realmente grandes indústrias, né, que às vezes tem 3 turnos trabalhando, e também tem toda a parte contábil atrelada ali no RP também para auxiliar todas as questões de fechamentos contábeis também, tá? Pois é. Então, assim, realmente a gente tem software conforme realmente o seu negócio, conforme você realmente precisa. E aproveitando, Alair, também, né, as demais verticais, assim, nós somos associados aqui da Associação Comercial de Mojimirim também, né? Sei que tem bastante gente aí assistindo a gente hoje. As outras verticais também nós temos softwares que atendem também toda a parte comercial, tá? Então nós temos softwares específicos para segmento de restaurante, lojas, barbearias. Além de indústria. Exatamente. Então, quem não conhece a Zucchetti, também convido para vir conhecer, tá? É importantíssimo, gente. Olha, nós temos uma série de questões. A primeira que a gente abordou hoje foi a reforma tributária. Já vou pedir para a Raquel falar sobre isso. Mas nós temos também uma questão da Lei Geral de Proteção de Dados. E é muito importante as pessoas avaliarem quem é que vai te oferecer uma ferramenta boa de ERP, como essa que a Raquel está falando. A Zucchetti é uma multinacional, é uma empresa que já está instituída no mercado, tem uma equipe de profissionais, tem outras unidades espalhadas pelo Brasil, né, Raquel? Sim. Então ela não te deixa na mão, é uma empresa que te acompanha, que te ajuda e que te oferece um produto com qualidade. Porque o que a gente costuma ver às vezes são escândalos de vazamento de dados, né, Raquel, que acabam levando a essa questão de pessoas que optaram por adquirir ferramentas de origem duvidosa. Então tem que ter. Hoje, o empresário tem que ter esse cuidado, essa cautela, né? Com certeza, com certeza. Nós também, né, tanto a LGPD, a todo momento ali a gente está estudando sobre. Tem que ficar em cima, né? Com certeza. Para a gente trazer realmente essa segurança para o software, até realmente interno na empresa também, porque é o assunto também do momento muito forte, né? Mas, por exemplo, dentro dos nossos softwares. Cada usuário, né? Então, você tem uma empresa, você tem 5 funcionários. Cada funcionário vai ter o seu usuário, a sua senha individual. Perfeito. Que ele pode também estar trocando a qualquer momento por questão de segurança também. E dentro do sistema nós temos toda a parte de log. Então você também consegue verificar e analisar o que foi modificado, quem modificou, o horário. Realmente tudo é rastreável. Então, tem registro. Com certeza. Isso também tudo de acordo com a LGPD. Tudo dentro dos padrões. Gente, isso é muito importante, viu? Às vezes a pessoa lida com a dificuldade do dia a dia, tem que contratar funcionário, tem que substituir funcionário, tem que pagar a folha de pagamento, enfim, as preocupações do empresário, como bem disse o doutor Fernando aqui, o guerreiro que é o empreendedor brasileiro, às vezes acaba levando a descuidos como esse. Então é muito importante, a Zucchetti está aí, é uma empresa estabilizada, é uma empresa que te oferece essa segurança com qualidade. E dentro da reforma tributária, Raquel, eu vi você num outro podcast, foi o que me chamou a atenção. A Zucchetti tem uma preocupação enorme com a reforma tributária, né? Muito. Acho que é o assunto que mais nós falamos no dia a dia, né? Então, assim, acho que o doutor Fernando também colocou, né? A reforma tributária não começou agora, já está há um tempo, né, acontecendo. Nós estamos com um comitê especialista cuidando disso desde o final do ano retrasado. Então, a nível Zucchetti Brasil mesmo, para atender todas as unidades de negócio nossa, né? Esse comitê é composto, né, por pessoas especialistas das áreas, então contadores, temos também nosso corpo jurídico, temos os desenvolvedores, realmente sempre atentos a qualquer novidade que saia, né, para realmente a gente poder entregar um sistema certo, confiante, de acordo com todas as leis que estão acontecendo na reforma tributária. É um assunto muito quente, a gente vem trabalhando muito, principalmente a conscientização. A gente fala da importância, sim, de ter um software, de mantê-lo atualizado, que é um ponto de extrema importância hoje, porque está saindo várias normas técnicas, então a gente também precisa estar realmente sempre fazendo as atualizações. Mas o principal é que o software também é um meio. Né? E o empresário também tem que ir em busca desse conhecimento sobre o segmento dele, sobre os itens que ele compra, sobre o que ele está vendendo, para que ele possa também utilizar. O sistema está pronto para realmente ser colocado as configurações fiscais ali e sair da melhor forma, mas ele tem que ter conhecimento de quais configurações ele vai estar colocando ali, né? Então, assim, acho que também é muito relevante esse momento da associação comercial, né? Trazendo o doutor Fernando também para falar sobre o assunto,
que realmente a gente tem que estar atualizado a todo momento. Nós realizamos um momento também, semana passada, uma live, falando um pouquinho das últimas atualizações da reforma tributária. Sim. Saiu uma Foi essa que eu vi, foi essa que eu assisti. Saiu uma atualização dia 23 de dezembro. Oxe. Aí, dia 13 de janeiro, já saiu a sanção da segunda lei complementar. Puxa vida. E acho que um dia depois, um dia antes também, já tinha saído uma nova classificação lá de uma tabela do C-Class-Trib, acho que era alguma coisa assim. Então, assim, é tudo muito rápido. Dinâmico, né? A gente tem que estar atento a todo momento. E, assim, Não se tem sossego, né, Raquel? Não se tem, não se tem. E, realmente, a ideia nossa é captar todas as informações, preparar o sistema para que nossos clientes estejam, né, confiantes. Perfeito. Acho que somos referência no assunto, no mercado de software. E também levando conhecimento para os clientes, né? Eu acho que não adianta só a gente entregar um software. A gente também está aqui para ajudá-lo a entender da melhor forma de usá-lo. Olha que ponto importante que a Raquel tocou aqui agora. Não se trata só de entregar um software. Eu brinquei aqui que não se tem sossego, e não se tem sossego mesmo. O doutor Fernando falou aí, está saindo atualizações uma atrás da outra. A Raquel está falando aqui, está com o software pronto, tem que fazer atualização. E são todos os setores, né? Em todas as áreas da empresa, né? Desde de estoque, RH, frente de loja, tu tem que atualizar tudo, né? Tudo. Não se tem tranquilidade. Então, tá vendo a importância de a gente ter um software adequado e, mais do que isso, quem te ofereça suporte e assistência até para esclarecer dúvidas, né, Raquel? Com certeza. Vocês devem enfrentar muito isso lá, né? Bastante. Daí a gente também tem um desafio, né, de também levar o conhecimento para os nossos colaboradores, para que eles também ofereçam o melhor atendimento, também levem as informações de uma forma correta e exata e realmente conforme o cliente realmente necessita, né? Quer dizer, não se tem sossego, tem que estar toda hora atualizado ali. Eu falo que assim agora a busca do conhecimento é diária. Busca do conhecimento é diária, Não é é verdade. mais nem, vou ver quando vai sair. Não, tem que estar atento a todo momento mesmo. E assim como a Zucchetti, a Associação Comercial de Mojimirim também tem essa preocupação, dada a palestra que está sendo realizada hoje com o doutor Fernando Souza, que está falando sobre a reforma tributária. E existem também outras palestras que virão por aí, trazendo também mais informações sobre isso. Agora, Raquel, a Zucchetti atende as indústrias, você falou, principalmente. Pequena, média, que tipo de indústria? Quem está nos assistindo nesse momento e tem lá sua pequena fábrica, por exemplo? Tem uma fábrica lá de sei lá, massas italianas ou algo assim. A Zucchetti vai atender essa pessoa também? Atendemos sim. Eu acho que hoje no nosso portfólio, independente da unidade de negócio, a gente consegue atender qualquer realmente segmento e qualquer empresa, tá? Então, assim, quem está assistindo a gente e não conhece ainda, acho que pode acessar nosso site lá também. Isso é importante. Falar com os nossos especialistas, que eles também vão estar encaminhando, né? Tem toda uma ficha de análise que a gente faz, que a gente também consegue apontar qual que é o melhor sistema que vai estar atendendo, né? Acho que um fato relevante também que a gente traz dentro do RP, hoje o RP, né, ele atende 95% indústrias de transformação de qualquer tipo de segmento, né? Legal. E mesmo que tenha um processo na tua empresa que é específico para aquele seu negócio, a gente consegue atender porque a gente tem uma parte da empresa ali focada em customizações. Então, né, nossos especialistas, nossos consultores vão até o negócio, entendem o que é. Então, fala, olha, realmente, nesse ponto, a gente não tem uma tela, não tem um processo que faça, mas é possível desenvolver. Perfeito. Então, a gente desenha, faz todo um requisito, né, sobre aquela necessidade, e daí a gente tem um time de desenvolvimento também para desenvolver conforme a demanda realmente que ele precisa. Não importa o plano de negócio. Não importa. O que importa é ter um plano para o negócio. Com certeza. E se você tem um plano para o seu negócio e ainda não migrou para essas ferramentas de tecnologia, esse é o momento. Não só por conta da reforma tributária, não só por conta das mudanças que estão acontecendo por aí, mas até por uma questão de acompanhar a realidade, né, Raquel? Na semana passada nós recebemos aqui o Dr. Marcos Timbó. Ele é psicólogo, entre outras áreas, ele atua como psicólogo do esporte, e ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Não se pode negar a realidade. E a realidade a tecnologia está aí. E ela vai nos ajudar, se você estiver preparado para ela. Do contrário, ela vai engolir, né? Com certeza, com certeza. A tecnologia é tudo hoje, né, Laí? Tá tudo aqui, né? Sim, o celular, eu falo que a gente já consegue fazer tudo pelo celular, né? Consegue fazer tudo pelo celular, exatamente. E assim, a gente tem rapidez, a gente tem informação a todo momento, né? Então, por que realmente também não levar a tecnologia para o negócio? E aí a gente só precisa se adaptar a isso, e não é tão difícil assim. A pessoa que tem, o empresário que tem o comércio e que não está habituado a essas tecnologias, vamos falar com esse profissional agora, Raquel, ele tem a capacidade até de se planejar.
ele pode avaliar o que aconteceu, ver o presente e planejar o futuro com essas ferramentas, né? Com certeza. E assim, o pessoal fala, né, que é errando que se aprende, né? Então, assim, qual que é a tua dor? Né? Então, entenda qual que é a tua dor hoje e vai em busca, então, de um sistema para poder realmente resolver essa dor. Então, a gente tem, através do sistema, você consegue estabelecer processos, Perfeito. quando começa, né, qual que é o meio, qual que é o fim. Então, você realmente traz uma organização e você tem a segurança, então, dos dados, das informações ali. Isso é importantíssimo, segurança de dados. E o uso de tecnologias de inteligência artificial, como é que a Zucchetti tem visto o crescimento das IAs? Existe hoje, né, o pessoal falando ali, IA é bom, não é, vai substituir. Renato está morrendo de medo do IA roubar a profissão dele aqui na associação. E eu também, botar um apresentador virtual aqui. Ajuda, né, Raquel? Eu sou da opinião que realmente vem para o bem, vem para somar, vem para realmente ajudar. A gente, assim, tem falado todo dia também, tem utilizado, estamos implantando mais coisas ainda internamente. Era onde eu queria chegar. Exatamente. Está na hora da Zucchetti apresentar a sua inteligência artificial local, né? Com certeza, tem novidades vindo por aí. Que bom saber. Estamos com tudo, mas assim, eu acredito que a inteligência artificial bem planejada, bem pensada, né? Realmente ela vai vir para trazer eficiência, para trazer ganho de tempo, para trazer custo-benefício e para ajudar realmente as pessoas. Eu não acredito que vá substituir, tá? Sim. Eu acredito, porque assim, sempre a gente vai ter que vai ser necessário um humano ali operando até para fazer as correções, até para ir treinando-a, né? Porque no final ela é uma inteligência, mas ela é artificial, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que não vem para substituir, mas sim para colaborar. Então, assim, eu acho que se temos, já está em uma velocidade gigante isso, né? É importante também a gente aderir e utilizar para o nosso negócio. A nossa região comporta, Raquel, porque eu me lembro que quando o 5G foi homologado para cá, eu me lembro que nem todos os municípios receberam a homologação. Mojimirim e Mogi Guaçu receberam, acho que foi 2022, se eu não me engano. Hoje a tecnologia, eu percebo na minha casa, a gente percebe aqui na associação, a tecnologia da internet está muito boa, ela está estável, né? Então, nossa região comporta isso? Comporta. Não, essa parte da IA hoje está tudo em nuvem, né, Alair? Então, assim, é bem tranquilo. Verdade. Eu acho que o que fica, né, se quem já tem as questões de tecnologia e deseja utilizar a IA para algum processo, alguma coisa, eu acho que um ponto relevante da gente colocar aqui é entender, né, onde você está colocando seus dados. Acho que isso é muito relevante. É o mais importante. É o mais importante, porque assim, hoje tem várias ferramentas de IA, né, no mercado. Se a gente utiliza algo gratuito, então os nossos dados vão estar ali e qualquer pessoa pode estar acessando. À mercê, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso que é importante, ter esse trabalho, esse cuidado, então, ou de ter, né, algum perfil pago, que tem um pouco mais de segurança, tem umas normas ali que precisam ser seguidas também de privacidade, ou então, que nem no caso nosso, a gente também implementa, né, a IA internamente. Aí sim, a gente tem um data lake, a gente tem todo um trabalho ali com esse cuidado realmente das informações dos dados, tá? Toda uma segurança que melhora, né? Que trabalha para a evolução, né? Com certeza. E acho que até é legal a gente colocar, a gente acabou de fazer o planejamento estratégico da empresa, né? E assim, um dos pontos foi esse. Gente, realmente a gente precisa otimizar e trazer a IA para realmente nos ajudar. Então, todas as áreas, todos os departamentos já estão utilizando. Caminhando para isso, já então. estão com projeto para isso, e a ideia também é que a gente leve isso ainda mais para os clientes também. Pois é, e assim como o ERP parece um bicho de 7 cabeças, não é, né, Raquel? Não é. Basta entender para descomplicar, né? Exatamente. Parece complicado, mas vem para descomplicar. No começo, até eu fiquei assim, falei, nossa, né, por como causa será dos que isso... termos e siglas, né? Sim, sim, mas assim, eu acho que, na verdade, o que a gente precisa, Lair, é querer aprender. Querer aprender, buscar saber o que Buscar saber desmistificar. o que é. Exatamente, exatamente. Assim, a gente não precisa saber fazer o todo, mas entender e ter esses cuidados realmente, né, até onde a gente pode ir, qual ferramenta realmente escolher para ter essa segurança mesmo. E tem uma ferramenta para a oficina do Zé, tem uma ferramenta lá para a cozinha da Dona Maria, tem uma ferramenta para aquela empresa que está crescendo, que tem um potencial de desenvolvimento. Tem ferramentas para todo mundo, né, Raquel? E você citou bem aí essa questão da customização. A Zucchetti vai até a empresa da pessoa,
Literalmente veste a camisa, entende o plano de negócio e Hoje, desenha sim, personalizado. hoje a gente tem vários formatos de trabalho, tá? Dependendo o software que a gente, né, decide seguir com aquele cliente. Então, assim, nossas equipes também ficam remotas, se for necessário. Se o cliente desejar, não, eu quero uma visita, nós vamos até o cliente também, atendemos toda a nossa região aqui. Bacana. E onde precisar, né? Bacana. Estamos aí para isso. Então, assim, é realmente... um dos nossos valores lá na empresa é o combinado no cercado. Então, se a gente combinou aquilo com o cliente, nós vamos lá e nós vamos realizar. Maravilha. Eu acho muito interessante essa questão de dar assistência. Meu filho comprou um videogame desses modificados, tunados que chamam, e veio com uma assistência oficializada pela loja. Você falou aí, me chamou muita atenção. E ele, de repente, ele queria um determinado jogo lá, e o representante dessa empresa fez uma videochamada com ele. Aí eu falei, opa, peraí, deixa eu ver isso aí, né? Falei, deixa eu investigar isso aí. Que história é essa de videochamada? Aí eu vi que era um rapaz da assistência da loja que fez a venda, que fui eu quem fiz a compra. Ele fez uma videochamada para orientar como é que fazia o download do jogo. Eu achei aquilo simplesmente sensacional. Eu falei, na minha época, a gente colocava o cartucho no videogame para jogar. Então, agora não precisa mais, senhor Alair. Agora, só o senhor apertar aqui, seguir minhas orientações, e o jogo vai estar disponível aí em 5 minutos para vocês jogarem à vontade. São megas de jogos, né? E o meu filho adora, e eu gosto também, jogo bastante com ele. É esse tipo de assistência que a Zucchetti oferece. Isso, a tecnologia, né, Alair? A tecnologia. A qualquer momento, em qualquer lugar mesmo, né? E assim, até falo que eu acho que a pandemia também ajudou a gente a amadurecer um pouco nisso, é verdade, né? É verdade. Porque antes a gente, toda parte, né? Então, assim, o cliente chega até nós, a gente identifica qual que é o melhor software para atendê-lo, realizamos ali as negociações de vendas, vamos para a equipe de implantação. A equipe de implantação vai fazer um mapeamento, vai entender qual que é o negócio, qual que é o segmento, né? Legal. Então, antes, essa parte da equipe de implantação, nós fazíamos só presencial. E com a pandemia, a gente precisou realmente, né, fazer realmente online. E a gente viu que dá certo também. E funcionou, né? Funcionou. Então, assim, até mais agilidade para o cliente, porque não precisa perder tempo nesse deslocamento. Então, realmente ganha tempo. Então, assim, nós vamos adaptando conforme vai aparecendo a necessidade. E a tecnologia é isso. Está ao todo alcance, né? Isso. E está aqui pertinho da gente. A Zucchetti é uma empresa multinacional que está sediada com sua matriz em Mojimirim. Exatamente. E a Zucchetti aqui em Mojimirim tem quantos funcionários hoje, Raquel? Hoje nós estamos com 120 pessoas, somando Mojimirim e Limeira, que são as duas que eu sou realmente responsável. Tem aqui Limeira também, aqui próximo. Limeira também. Isso aqui fica mais ou menos umas 100 pessoas, Limeira umas 25, por aí. Aí, além de Mojimirim e Limeira, né, nós temos uma empresa, uma filial em São Paulo, capital, 3 unidades em Santa Catarina, em Chapecó, Concórdia e Florianópolis, e também em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que bacana. O Ademir Júnior está mandando um abraço para você. Olha! Um abraço aí para a Raquel, saudades da época da FATEC. Valeu, Ademir, um abraço para você também. Valeu, Ademir, outro e para ele você. Está perguntando aqui, ó, tá fazendo, como é que faz para entrar em contato com a Zucchetti? Opa, vamos lá. Muito é só fácil, acessar né? o nosso site, é isso aí, www.zucchettbrasil.com.br e pedir para falar com os nossos atendentes. Muito Rapidinho. simples assim, bem tá lá, fácil. o WhatsApp está lá. Muito fácil, resposta rápida. Com certeza. Raquel, eu quero agradecer demais a sua presença aqui, agradecer a toda a sua equipe lá da Zucchetti, ao Bruno, que entrou em contato comigo, me passou aí as diretrizes. Obrigado, manda um abraço para ele, viu? E em nome da Associação Comercial, como sempre, nem precisa dizer, mas eu vou cumprir o padrão aqui. As portas estão abertas. E eu sei que vocês utilizam bastante aqui a Associação Comercial. Com certeza, somos super parceiros aqui da associação. Sempre que a gente precisa, rapidamente, somos atendidos aqui com uma ótima estrutura. E eu que agradeço, Alair, o convite, esse momento aqui para falar um pouquinho, né, para poder contribuir aí, trazer um pouquinho de Zucchetti, um pouco de informação também para quem está acompanhando a gente. Tá? Importante para o mojimiriano, para o associado, saber o que é a Zucchetti, que empresa nós temos aqui de tecnologia na cidade de Mojimirim, porque garanto que muita gente não sabia, viu? Com certeza. Agora, a gente sabe também que existe uma procura muito grande pela tecnologia e também pela questão da socialização, né? Da socialização. A Zucchetti recebe currículos da onde? Como é que faz para trabalhar na Zucchetti? Olha, boa pergunta, hein? Lá no nosso site, Alair, no finalzinho dele tem um link, Trabalhe Conosco. Trabalhe conosco, bacana. É só clicar lá, nós temos em tempo real todas as vagas abertas de todas as nossas filiais, de todas as nossas unidades. Aí você pode realmente analisar
o que a gente solicita como requisito, né? E fazer a sua candidatura lá também. Vem Se trabalhar com a caso gente. entrou e não identificou nenhuma vaga que realmente é o perfil, também tem a opção de uma candidatura espontânea. Então, daí fica tudo no nosso banco de dados lá. Venha trabalhar com a gente, Tá é vendo? isso aí. Quando a gente vê que a empresa é boa, é porque tem tudo pensado. Exatamente. Agora vamos deixar marcado aqui então, já pautado, quando você puder falar da inteligência artificial que a Zucchetti vai oferecer, por favor, venha ao Assim 360 trazer em primeira mão pra gente. Opa, com certeza, com todo prazer. Valeu, Raquel, obrigado, viu? Obrigada a você, Alair. Conversamos com Raquel Coser de Oliveira, diretora de ERP da Zucchetti, aqui na cidade de Mojimirim. E com o encerramento dela, a gente encerra também esta edição do Assim 360, que promete voltar na próxima terça-feira com mais surpresas agradáveis para vocês. Até lá, pessoal. Tchau.